Meu histórico de vezes que eu fui mandada pra direção é bem grande. E não era porque eu era encrenqueira ou fazia muita bagunça, muito pelo contrário, eu sempre fui uma criança muito tranquila e fácil de se lidar. Só que eu sempre acabava indo pra sala da direção de um jeito ou de outro. Só que antes de começar o vídeo, eu preciso explicar uma coisinha pra vocês. Na minha escola, existiam duas salas de direção, a da diretora e dos coordenadores. Só que a diretora quase nunca ia pra escola. Então, os assuntos que iriam para a diretoria acabavam sendo deixados com os coordenadores, ou seja, transformando a sala dos coordenadores na própria direção da escola. Então não estranha eu não citar a diretora, porque os coordenadores eram mais diretores que ela e davam mais medo. Mas isso não significa que eu também não fazia alguma coisa de errado quando a diretora estava presente e eu acabava indo para a sala dela. Eu era um péssimo exemplo. Logo no começo das aulas, lá pro meu segundo ano do fundamental, acho que eu devia ter uns 6 para 7 anos, nesse dia a gente ia ter uma das primeiras aulas na nova sala de computadores da escola. Eu não lembro porquê, mas se eu não me engano, eles estavam testando uma nova disciplina pro fundamental da minha escola, e era meio que pra aprender umas coisinhas tipo usar o Scratch. Isso mesmo, aquele gato. Só que como vocês devem imaginar, levar um bando de criança para uma sala com acesso à internet não era um plano muito bom. Em resumo, a gente passava a aula toda jogando Frive e aqueles jogos para garotas. Que tinham umas coisas bem bizarras, aliás. Mas, diferente dos outros, eu era aquela típica criança que gostava de abrir o Paint e tentar desenhar com o mouse. Numa dessas que eu tava com o pente aberto, um colega meu chegou perto de mim e começou a falar sobre palavrões que ele tinha aprendido com alunos mais velhos. E cara, pra criança, palavrão era algo tipo super proibido, mas também muito radical. Só criança pra pensar desse jeito. E a gente começou a rir e começou a falar um palavrão mais besta que o outro. Só que na minha cabeça, eu tinha lembrado que existia um palavrão super, hiper pesado. Que era vagabundo. Eu vou te censurar porque, né? Eu tenho medo. E quando eu lembrei dessa palavra, que na minha cabeça era muito engraçada, eu, que já tava com o pente aberto, tive a brilhante ideia de escrever essa palavra no meio da tela do computador. Eu era muito burra. E como vocês devem imaginar, não deu outra. A professora estava andando de um lado pro outro da sala e avistou a tela do meu computador. Ela chegou perto de mim e começou a dar um baita esporro. Vagabundo, coisa mais feia! Vem aqui agora que eu vou te levar pra direção. Cara, naquele momento eu entrei em pânico. E não era nem pensando no que a professora estava me falando, e sim no esporro que eu ia levar da minha mãe e da coça que eu ia levar do meu pai. Então lá fui eu pegar minha agenda. Sim, agenda. Na minha escola, todo aluno tinha sua agenda, que era onde os avisos e os recados iam para os pais. Quando entrei na sala, a coordenadora me perguntou o que eu tinha feito. Só que a professora que estava comigo não deixou nem eu falar e já começou outro esporro. Olha, coordenadora, essas crianças estão demais. Você acredita que essa menina escreveu no computador da escola? Eu lembro que enquanto ela falava, eu tava o tempo todo de cabeça baixa, morrendo de medo da coordenadora. Eu parecia aquele meme do ratinho triste. Depois de ter emendado outro esporro, a professora saiu e me deixou sozinha com a coordenadora. Então ela pegou minha agenda, olhou minha cara e disse: Olha, eu vou escrever um recado na sua agenda, mas não é pra você abrir de jeito nenhum. É pra guardar direto na sua mochila e entregar pros seus pais. Você me entendeu? E eu que tava me borrando de medo, só concordei com a cabeça, fiquei sentadinha no meu lugar e esperei a aula acabar pra ir pra casa. Quando eu tava chegando em casa, eu comecei a tremer de medo. E assim que eu entrei pela porta, eu gelei quando eu vi minha mãe. E como a coordenadora tinha me falado, eu simplesmente obedeci. Eu peguei a minha agenda, eu entreguei pra minha mãe e falei que tinha um recado lá pra ela ver. E minha mãe, sem entender nada, pegou a agenda e foi ver o que tinha escrito. Só que eu reparei que tinha alguma coisa de errado. Ela começou a revirar a agenda de um lado pro outro, procurando o que eu tinha falado, só que ela não tava achando aquele recado de jeito nenhum.
E depois de tanto procurar, ela só falou pra mim que não tinha nada na minha agenda e todo o medo que eu tava sentindo sumiu de uma hora pra outra. E como eu não queria levar um esporro da minha mãe, eu só peguei minha agenda e fui pro quarto, fingindo que nada tinha acontecido e que não tinha nenhum recado. Depois daquele dia, eu nunca esqueci do livramento que essa coordenadora incrível tinha me dado. Depois daquele livramento, eu comecei a me comportar um pouquinho melhor. Só um pouquinho. Chegamos ao final de um vídeo. Uhul! Esse vídeo deu mais trabalho do que eu imaginei que ele daria, não vou mentir. Eu gosto muito de Toon Vlog, tipo, acompanho até hoje, desde que eu era criança até hoje. E eu não imaginei que era tão difícil. Tipo, é muito difícil. Mas eu tô muito feliz pelo que eu consegui fazer. Aconteceu muitas coisas que atrasaram esse vídeo, tipo, muita coisa mesmo. Eu quase endoidei fazendo ele, porque nada que eu fazia tava bom, aí... Meu, é muito doido isso, é muito doido. Mas ele tá aqui, ele tá feito, finalmente. Se você gostou, dá um joinha aí pra nós. Ajuda um pouquinho. Também comenta alguma coisa. E também se você não gostou, também comenta. Fala o que você não gostou, que talvez eu possa melhorar nos futuros vídeos aqui do canal. Acho que é isso. Me segue nas outras redes sociais. Aqui, ó, meu arroba é o mesmo pra todas. Aqui tá alguns desenhos que eu faço. Eu sou ilustradora, viu? Enfim, muito obrigado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, ter visto esse vídeo até o final. E eu te vejo nos próximos vídeos. Se tiver. Enfim, tchau, tchau.